Fala meu aluno, fala minha aluna, tamo junto. Vamos dar continuidade às nossas discussões no que diz respeito ao direito administrativo, retomando aqui, visualizando assuntos que são caros, que são importantes para a tua prova, que vão ser cobrados no teu concurso público, beleza? Na primeira aula, nós iniciamos as discussões do que diz respeito ao tema atos administrativos e nessa nossa aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, porque ele é importante para a sua prova, porque ele é extremamente didático, porque se trata de um assunto que vai ser objeto de questão, vai ser objeto de títulos lá na sua prova, beleza? Então vamos embora porque esse assunto é extremamente importante. Se trata da aula 02 de atos administrativos. Vem para cá. Na aula passada a gente visualizava, começávamos a demandar acerca da diferença que existe entre atos administrativos e atos da administração. Os atos administrativos, eles se diferenciam dos atos da administração. É relevante que você saiba identificar essa diferença para o seu concurso público, para a sua prova, tranquilo? Então vamos visualizar aqui quais são as diferenças que existem entre o ato administrativo e o ato da administração. Vamos observar. Existem atos da administração em 4 espécies, tá? Então, eu não posso dizer que todo ato administrativo se resume a um ato da administração, não. Porque o ato da administração, ou melhor, os atos da administração, eles são um gênero que abarca muito mais do que os atos administrativos. Existem, portanto, 4 espécies de atos da administração, que são justamente os atos políticos, os atos normativos, os atos administrativos, que é o que despenca em prova, e os atos materiais. Então, ato da administração é um gênero que se divide em 4 espécies. É justamente isso que nós estávamos demandando no fim da aula passada. Quando a gente fala de atos da administração, a gente está falando de um gênero que se divide em 4 espécies, em 4 tipos de atos. Então, eu não posso reduzir os atos administrativos e os atos da administração como se apenas existissem esses e aqueles. Não. Os atos da administração, eles são um gênero muito maior que comportam 4 espécies. Eu vou repetir, que comportam 4 espécies de atos. Os atos da administração, eles comportam os atos administrativos, comportam os atos políticos, comportam os atos normativos e comportam os atos materiais. Então é isso que você tem que levar para o seu concurso público. O tema atos da administração, ele é muito mais amplo, ele é muito mais aprofundado do que o tema atos administrativos. Agora, calma lá. Se eu digo que todo ato administrativo é um ato da administração, isso está correto. Porque todo ato administrativo, ao fim e ao cabo, é uma espécie de ato da administração. Então torna-se, portanto, um ato da administração. Beleza? Agora, se eu digo que todo ato administrativo é uma espécie de ato administrativo, isso está errado, porque nós temos 3 outras espécies de atos da administração, que não apenas os atos administrativos, que são os atos políticos, os atos normativos, os atos administrativos e os atos materiais. Então, eu não posso reduzir os atos administrativos a apenas os atos da administração, eu não posso reduzi-los a tão somente os atos administrativos. Beleza? Então, cuidado com essa comparação, porque a tua prova, o teu concurso público vai dizer que ato administrativo e ato da administração é a mesma coisa. Olha lá, tenha cuidado, isso está errado, tá? O ato da administração, ele é um gênero que comporta 4 espécies, que são as espécies ato da administração, atos políticos, atos normativos, atos administrativos e os atos materiais. Tamo junto? Deu para diferenciar essa situação? Então vem para cá para a gente concluir esse tema, porque os atos materiais, na sua prova, também podem ser cobrados como atos de mera execução. Eles se diferem dos atos administrativos, pois não têm viés de criar nada. São atos de mera execução de tarefas. Por exemplo, o professor de uma escola pública que está lá dando aula dele, que nesse momento está lá na escola pública ensinando matemática, português, química, física, biologia, ele está produzindo atos materiais. Atos de mera execução, eles não criam do ponto de vista jurídico uma situação nova. São atos de mera execução que estão ali acontecendo. E os atos materiais ou atos de mera execução, ao fim e ao cabo, também são uma espécie de atos da administração. Por isso que é importante, é relevante e é totalmente necessário que você saiba diferenciar as 4 espécies de atos da administração que existem. Reitero para que não saia da sua mente. Os atos da administração se dividem em 4 espécies. Atos políticos, atos normativos, atos administrativos e atos materiais, que eu também posso chamar no seu concurso público de atos de mera execução.
Vencida mais essa etapa, vamos avançar porque tem muito assunto ainda para a gente visualizar. E aí vamos agora falar acerca de fatos administrativos. Os fatos administrativos também foram objeto de questão de prova no ano de 2022 em concurso realizado pela Banca CESP, tá? Então, fato administrativo é assunto que também pode ser cobrado no seu concurso público no que diz respeito à Banca CESP, Sebrasp. Vem para cá. Os fatos administrativos, eles vêm a ser um conceito que é extremamente importante que o aluno, que o concurseiro consiga entender e visualizar, porque se repete em questões de prova. Fato administrativo nada mais é do que acontecimentos que ocorrem dentro da administração pública que vão desencadear efeitos jurídicos. Beleza? Então, os fatos administrativos são acontecimentos dentro da administração pública que vão desencadear efeitos jurídicos. Existe, de fato, uma diferença e uma divergência, a bem da verdade, no que diz respeito a esse conceito de fato administrativo. No entanto, José dos Santos Carvalho Filho, que é um dos professores mais usados, mais explorados pela Banca CESP-Sebrasp, ele vai entender que os atos materiais em mera execução são os famigerados e chamados fatos administrativos. Então, a primeira corrente, tá? Ela entende que o fato administrativo é um acontecimento dentro da administração pública que vai desencadear efeitos jurídicos. Para a primeira corrente, acerca de fatos administrativos, se entende que acontece por meio destes acontecimentos dentro da administração pública que vão aqui desencadear efeitos jurídicos. Um exemplo seria o servidor público que escorrega e cai no chão e morre por desdobramento dessa queda. Veja que nesse caso nós temos evidenciado um fato administrativo, porque se trata de um acontecimento que ocorreu no âmbito da administração pública, tá? E que por meio deste se desencadeou efeitos jurídicos. Beleza? Então, os fatos administrativos, reitero, são acontecimentos que ocorrem no âmbito da administração pública e que são responsáveis por desencadear efeitos jurídicos. Acontecimentos dentro da administração pública que vão desencadear efeitos jurídicos. Existe, por outro lado, além dos fatos administrativos, um conceito que busca explicar o que vem a ser fatos da administração. Tá? O fato da administração nada mais é do que um acontecimento dentro da administração pública que não vai desencadear efeitos jurídicos. Então, enquanto nos fatos administrativos ocorrerá um efeito jurídico, uma consequência jurídica por desdobramento dessa situação, no fato da administração não vai desencadear efeito jurídico algum por desdobramento deste fato praticado. Ok? Então, ocorre acontecimento dentro da administração pública que não vai desencadear efeitos jurídicos e, nesse caso, nós temos aqui pura e simplesmente um fato da administração. Um exemplo seria o servidor público que escorrega e cai no chão no âmbito da administração pública, mas que isso não se desdobra em lesão ou que não traz consigo desdobramentos importantes para a administração pública. Então, observe que nós temos aqui um exemplo e esse exemplo consegue explicar para a gente qual a diferença que existe dos fatos administrativos e os fatos da administração. Enquanto nos fatos administrativos ocorre um acontecimento no âmbito da administração pública que vai desencadear um efeito, uma consequência jurídica, nos fatos da administração também acontece algo no âmbito da administração pública, porém não traz consigo nenhum efeito, nenhuma consequência jurídica prática por desdobramento desta situação, tá? Então aconteceu aquilo lá, mas não vai trazer consigo nenhuma repercussão jurídica por desdobramento daquele fato da administração, beleza? Visto isso, vamos agora entender como é que funciona o direito administrativo no que diz respeito ao silêncio administrativo. Augusto, o silêncio administrativo traz alguma repercussão no âmbito do direito administrativo ou é um irrelevante do ponto de vista jurídico esse silêncio que nós aqui estamos pontuando? Cuidado, o silêncio administrativo, ele tem previsão inclusive legal. Tá? Então a gente precisa entender quais os consectários, quais as consequências práticas para esse chamado silêncio administrativo. Vem para cá. Ó. A Lei do Processo Administrativo Disciplinar, que é a Lei 9784 de 99, entende ser proibido o silêncio da administração, na medida em que determina o dever de emitir decisões. Se você parar para observar, a Lei do Processo Administrativo Disciplinar, a Lei do PAD, como costumam chamar, que é a Lei 9784 de 99, e aqui eu já aproveito essa oportunidade, esse recorte de nossa aula, para fazer uma observação extremamente relevante no que diz respeito a essa lei.
A lei do processo administrativo disciplinar apenas se aplica para os processos administrativos disciplinares que acontecem no âmbito da administração pública federal. Por quê? Porque os estados e os municípios, eles devem ter a possibilidade e a autonomia de desenvolver as suas legislações próprias para reger os seus processos administrativos, seja no âmbito do município, seja no âmbito do estado. Então, por exemplo, Recife, para quem é servidor público municipal lá no município de Recife, caso pratique uma transgressão disciplinar, não vai ser responsabilizado no âmbito da Lei 9784 de 99, porque essa lei é uma lei federal. Caso pratique uma transgressão disciplinar, será responsabilizado, cuidado para isso, nos termos da legislação municipal, que regulamenta o processo administrativo municipal, o processo administrativo disciplinar local, naquele município, naquela municipalidade. Já se você é servidor público estadual aqui no estado de Pernambuco e pratica uma transgressão disciplinar, existe legislação própria que vai servir como parâmetro e base de sustentação para o processo administrativo disciplinar regional no âmbito do estado de Pernambuco. Já se você é servidor público federal, será responsabilizado nos termos e âmbitos da Lei 9784 de 99. E isso garante a autonomia para que os estados e os municípios funcionem no sentido de regulamentar o seu processo administrativo, seja no âmbito do município, seja no âmbito do estado. Então, a partir dessa nossa discussão, eu quero apresentar para você que o Superior Tribunal de Justiça recentemente interpretou que a Lei 9784 de 99 ela não tem reprodução obrigatória no âmbito dos estados e dos municípios. Ou seja, essa lei ela não se obriga, ela não se aplica de natureza obrigatória no âmbito dos estados e dos municípios. Justamente porque cada estado e município possui autonomia para criar sua legislação. Mas caso a legislação municipal ou estadual seja deficitária no que diz respeito ao processo administrativo disciplinar e à regência do PAD, efetivamente, é possível que ela se aplique em natureza subsidiária aos estados e aos municípios. Cuidado com isso, isso vem na sua prova. Beleza? Então, observe que o silêncio administrativo ele pode ser observado nessa legislação porque há um dever, há uma obrigação de que se emitam decisões no âmbito do processo administrativo. Então, veja que daqui, na legislação 9784 de 99, se encontra uma proibição para o silêncio administrativo, também chamado de não ato. A lei do processo administrativo disciplinar entende que é proibido o silêncio da administração, na medida em que determina o dever de emitir decisões. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Se consegue observar, então, no artigo 48 da Lei 9784 de 99, que há uma obrigação da administração pública proferir decisões daquilo que ela for suscitada. Cuidado, porque isso pode aparecer na sua prova. E talvez você esteja se perguntando, Augusto, entendi. Então a administração pública não pode ficar silente diante dos fatos que ela precisa decidir. Show de bola. Mas e quando ela for suscitada e nada fizer? Qual a repercussão jurídica que isso traz aqui pra gente? Cuidado. O silêncio administrativo pode ser interpretado como um ato administrativo? É possível que isso aconteça excepcionalmente, É possível que isso aconteça excepcionalmente, justamente por um desdobramento de uma atitude que deveria ter acontecido por parte do administrador público, mas que não aconteceu. Então vamos observar como é que isso pode acontecer em termos práticos. Observa aqui. O silêncio administrativo, te questiono, pode ser interpretado como um ato administrativo? Veja que o silêncio administrativo, ele é interpretado como um fato administrativo. É um acontecimento dentro da administração pública que pode acarretar efeitos jurídicos, que pode acarretar consequências jurídicas por desdobramento desse silêncio. Perfeito. No entanto, quando a lei atribui ao silêncio o mesmo conteúdo que um ato administrativo, esse silêncio, ele tem natureza de ato administrativo. Então, vou te trazer um exemplo aqui bem usual de uma questão que, inclusive, já foi cobrada pela Banca CESP em concursos públicos de direito administrativo. Se liga. Quando uma pessoa se aposenta, o processo deve ser enviado para o TCU homologar, que é o Tribunal de Contas da União. Aposentou, por exemplo, no regime geral de previdência, lá no âmbito do INSS, você se aposentou, essa sua aposentadoria agora vai seguir para ser homologada junto ao Tribunal de Contas da União, junto ao TCU.
Tá? O STF entende que o TCU, o Tribunal de Contas da União, ele tem 5 anos para fazer essa homologação, após a chegada do processo para decidir sobre a homologação. Em outras palavras, chega essa homologação para o TCU e a partir dessa chegada desse processo para o TCU, são 5 anos para que o Tribunal de Contas da União decida se homologa ou não esse processo. Perfeito. Augusto, o que acontece caso não seja homologado esse processo no âmbito do Tribunal de Contas da União? Havendo essa omissão, que é o que nós vamos chamar aqui de silêncio, por mais de 5 anos, o processo passará por uma homologação tácita. Ou seja, nesse caso, o silêncio da administração pública importará em ato administrativo. Então, estamos aqui diante de um clássico exemplo de uma omissão por parte da administração pública, de um silêncio que vai acontecer aqui no âmbito da administração pública, aliás, né, porque esse silêncio, na verdade, exemplificado, não foi da administração pública, e sim do Tribunal de Contas da União, tá, que é um órgão de apoio ao poder legislativo, ao fim e ao cabo, nós conseguimos observar que esse silêncio ele pode ser interpretado como um ato administrativo. Então, vamos deixar isso aqui o mais objetivo possível. O silêncio administrativo, em regra, ele é interpretado como um fato da administração. O que vem a ser um fato da administração, Augusto? O silêncio administrativo é interpretado como regra, como um fato da administração. Um ato ou uma ação que acontece no âmbito da administração pública que traz consigo uma repercussão jurídica. É isso que vem a ser o silêncio administrativo a título de regra. Excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o silêncio administrativo ele poderá importar em um verdadeiro ato administrativo. Por exemplo, quando o Tribunal de Contas recebe um processo de aposentadoria para homologar e por mais de 5 anos, a partir da chegada desse processo lá no Tribunal de Contas da União, ele não homologa esse processo de aposentadoria. Dessa forma, se interpreta que esse ato de não homologar por mais de 5 anos, ele vira um ato administrativo que gera a homologação tácita deste processo de aposentadoria. O que se observa que nesse caso aqui, dessa relação do processo de aposentadoria junto ao Tribunal de Contas da União, se está observando ao fim e ao cabo que nós estamos aqui diante, cuidado para isso, que nós estamos aqui diante de uma situação que gera homologação tácita e, consequentemente, esse silêncio se reproduz em um ato administrativo. Show de bola? Então, cuidado, porque esse é o desdobramento que nós vamos visualizar e levar para a nossa prova. Sem mais delongas, observe que a regra é que o silêncio administrativo importa em ato administrativo, como nós já visualizamos. No entanto, excepcionalmente, quando houver previsão legal nesse sentido, o silêncio administrativo poderá importar em ato administrativo, como é o caso aqui da omissão na homologação de ato administrativo por um prazo superior a 5 anos, ok? Vamos lá, para mais um questionamento aqui para você, que eu vou trazer na aula de hoje e eu vou responder no nosso próximo bloco. Qual é a atuação do Poder Judiciário diante do silêncio administrativo, hein? Nós já entendemos o que vem a ser o silêncio administrativo, já entendemos a natureza jurídica do silêncio administrativo, entendemos o que é que funciona e quais os desdobramentos no que diz respeito ao silêncio. Perfeito. A minha pergunta agora é mais objetiva ainda. O que acontece em caso de silêncio administrativo? O que é que o Poder Judiciário pode fazer para que ocorra uma repercussão mais concreta por desdobramento deste silêncio? Eu tenho certeza que você está ouvindo as nossas discussões no que diz respeito ao silêncio no âmbito do direito administrativo e deve estar se recordando do direito penal, onde lá no direito penal a gente estuda a omissão penalmente relevante, né? E essa omissão no direito penal, de acordo com o artigo, salvo engano, 13, parágrafo 2º, ele vai trazer consigo algumas consequências jurídicas em que é possível imputar em face daquele que ficou omisso diante do caso concreto. Vamos então observar quais as consequências jurídicas cabíveis diante dessa omissão, ou melhor, desse silêncio administrativo. O que pode acontecer? Quais as consequências cabíveis diante dessa situação? Visualizamos uma já posta, né? Quando a legislação trouxer previsão específica no que diz respeito a isso. Mas, para além daquilo que já foi discutido, eu quero entender qual a consequência do ponto de vista judicial. O que o Poder Judiciário pode fazer? O que o Judiciário, o que o juiz
pode fazer efetivamente diante de uma situação como essa de silêncio administrativo. É justamente isso que nós vamos trazer para o seu material, é justamente isso que nós vamos trazer nessa nossa próxima aula, respondendo essa situação, mas diferenciando. Como é que fica a interpretação dessa situação diante de um ato discricionário ou diante de um ato vinculado? O que é que o Poder Judiciário pode fazer diante desse silêncio administrativo quando está diante de um ato discricionário, ou seja, aquele ato que se reveste de uma margem de liberdade para a atuação do administrador, ou diante de um ato vinculado em que essa possibilidade de transigir, ela não existe, uma vez que não há mais de liberdade ofertada pela lei. Tamo junto? Na próxima aula a gente começa respondendo esse questionamento e avança com muito mais conteúdo no que diz respeito a direito administrativo. Pra cima!